E aí, galera, beleza mesmo? Mais uma aula para o nosso canal, nessa nossa playlist de literatura aí, preparando você para os vestibulares, para o Enem, para concursos, onde cair questões de literatura você vai estar preparado. E nós estamos agora nessa vibe, nessa fase de comentar questões de escolas literárias. Então você vai acompanhar aí, depois você vê o link na descrição. Já deixei exercícios aí de romantismo para você, de realismo, naturalismo. E hoje vamos falar resolver questões de parnasianismo e também de simbolismo, mas vem mais por aí, não se preocupe, eu vou colocar para vocês exercícios de vários movimentos. E ó, galera, segue nosso canal direitinho aí, por gentileza, beleza? Aí ó, segue nosso canal, tá? Deixa seu like aí, é muito importante para nós. Apenas um likezinho já vai ajudar bastante ao nosso canal para que ele possa crescer e continuar o nosso trabalho aí. Muito obrigado a você, seja bem-vindo, canal do professor Alex Romero. Beleza, galera? Então, exercitando parnasianismo e simbolismo é a nossa aula de hoje, meus queridos. Está bem aqui, grande Olavo Bilac, grande Cruz e Souza, dois representantes aí, o Olavo Bilac do parnasianismo, o Cruz e Souza do simbolismo, mas temos mais autores para você também na nossa aula, beleza? Galerinha, eu começo sempre colocando a divisão da literatura brasileira, isso é muito importante, tá? A literatura brasileira divide-se em era colonial e era nacional. E você tem aqui no canal, você na nossa playlist de literatura, tem aulas prontas para você de todos os períodos, gratuito. Tá aí no nosso canal, peço que você divulgue, tire um tempinho aí para fazer a sua inscrição e ativar o sininho para você receber em primeira mão. Tem mais aula vindo por aí. Tem aula de artes também e tem de interpretação de texto, ou seja, você pode se preparar para a área de língua portuguesa, literatura e arte no nosso canal, beleza? Era colonial, Brasil tem pouca produção literária e poucos autores, porque nós estamos subjugados aí, influenciados pela literatura portuguesa, então você diz que é uma literatura transplantada, porque é influenciada por Portugal. Quentismo nem brasileiro temos, tem aula para você aqui. Barroco, Roupa, Gregório de Matos, nosso poeta Boca do Inferno, tem para Antônio Vieira com seus sermões conceptistas, e o arcadismo, onde vamos começar a ter um pouco de paisagem brasileira, em alguns poemas do Tomás Antônio, do Cláudio Manuel da Costa, lá nas epopeias Caramuru, de Freitas, Santa Rita do Durão e Uruguai, do Basílio da Gama. Aí vem a transição e o Brasil se torna independente. É muito importante aqui, ó. Tem link aqui para você, tem descrição aí na descrição, aulas prontas, romantismo, 3 gerações de poesia, 4 tipos de prosa. Nós já abordamos bem, tá aí na playlist, você pode aprofundar com aulas teóricas e também com questões. E falamos de realismo, Machado de Assis, naturalismo, Aloysio Azevedo, tem uma aula pronta só de Aloysio com Raul Pompeia, outra só de Machado para você. E agora, vamos exercitar esses 2 movimentos, o parnasianismo e o simbolismo. E por fim, tem aula de modernismo, as 3 fases. É uma aula maior, vocês vão ver que é bem grande, porque o modernismo é muito grande e é o movimento que mais cai nos vestibulares. Essa era a nacional. Nós estamos à busca, né? É chamada busca, desde os românticos, o índio como herói, a natureza, a canção do exílio, se busca a identidade cultural brasileira. Mas o papo hoje é parnasianismo e simbolismo. Eu já começo aqui, ó, com uma coisa muito importante. Esses 2 movimentos, eles terminam junto. O que é que acontece em 1922? O que é? Hã? Semana de Arte Moderna, pessoal. A grande revolução cultural do Brasil, literária, artístico-literária, das artes plásticas, é uma grande mudança. Porque até aqui você percebe que no quentismo acabou o barroco, começou. Acabou o barroco, começou o arcadismo. Acabou o arcadismo, começou o romantismo. Acabou o romantismo, começou o realismo. Acabou o realismo, mas calma, continuou, nasceu um ano depois do realismo, nasceu o parnasianismo. Anos depois, então você vai ter, no simbolismo aqui, 4 movimentos literários. Atenção, isso é muito importante, tá? Eu vou ter, pessoal, 4 movimentos literários: o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo vão coexistir nesse intervalo de tempo até 1922. Claro que o parnasianismo vai ter um pouco mais de sucesso na poesia, na prosa machadiana, ou seja, a prosa machadiana vai ter um pouco de destaque também. Mas é a primeira vez que você tem 4 movimentos literários simultâneos. E todos aí, obviamente, vão terminar quando chegar a Semana de Arte Moderna. Isso é muito importante se observar, tá? Toda escola tem um slogan, arte pela arte. Os parnasianos, né? O nome Parnaso já vem aí de uma influência francesa.
O parnasianismo ele teve praticamente só existiu em dois países, França e Brasil. O Brasil copiou o modelo francês dessa poesia que quer retornar ao estilo clássico, à cultura greco-romana. Nossa xícarazinha personalidade, ó, personalizada, nosso canal aí. Siga nosso canal, dê um like para nós aí, galera. Galera, o nome Parnassé Contemporâneo foi até uma revista que foi fundada, eles começaram a falar de cultura clássica. Então, esse retorno é porque eles querem uma poesia mais objetiva, uma poesia que louve a beleza. Então, essa beleza é o belo, atenção, belo com L maiúsculo, desculpe, com B maiúsculo, né? Que é a beleza universal, a beleza pura dos clássicos. Então, os parnasianos querem uma poesia mais focada na formalidade, na linguagem pura, na linguagem clássica. Por isso, para eles, a poesia não devia se ocupar de temas sociais, por exemplo, nem de temas sentimentais, como o romantismo. Então, o parnasianismo nasce na França como uma reação à poesia romântica, beleza? Muito bem, já eu falo mais. Então, é a ideia da arte pela arte. Mas olha só o slogan do simbolismo, né? O simbolismo ele nasce em 1893 e já havia um clima de final do mundo. Como assim? Gente, vai virar o século, né? De 1900, ó, para 1901, você vai ter a virada de século, né? Do século XIX para o século... Nossa, péssima minha letra, né, galera? Para o século XX. Então, aquele clima de que o mundo vai acabar. Então, a poesia, ela agora vai para uma vibe mais espiritualista, mais transcendental. Não vai seguir essa linha parnasiana de uma poesia fria, objetiva, mas vai para uma poesia mais espiritualista, mais mística. Agora, o que tem em comum entre parnasianos e simbolistas, distantes aí 11 anos de nascimento no Brasil, né? Aqui nosso Cruz e Souza inaugura com 2 livros, Missal e Broquéis. Broquel já é um termo religioso, que significa escudo divino, né? Missal é o conjunto, é o rito religioso, né? De passagens religiosas. Então, Missal é um livro ligado à religiosidade. E o livro Fanfástico, Teófilo Dias, que praticamente só fez isso e desapareceu. Os 3 grandes nomes parnasianos, a tríade chamada, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto Oliveira, vão ser os grandes nomes dessa poesia que vai se voltar para a beleza da arte, para a métrica, para a forma do poema. O simbolista até que se aproxima disso em relação aos parnasianos. Também gosta, especialmente Cruz e Souza, de um soneto. Então a forma é uma característica principal dos parnasianos, mas é uma secundária para os simbolistas. Agora, sabe o que aproxima o parnasiano do simbolista? Ambos, nenhum dos dois, pessoal, ambos não tocam em temas sociais, evitam. Para eles, a poesia não deveria se ocupar dessas temáticas sociais de engajamento, e aí que o modernismo vai entrar lá em 22, criticando os parnasianos e também os simbolistas, mais os parnasianos, dessa ausência de tema social. Eu fiz aqui um esquemazinho para facilitar nosso estudo, galera, para você perceber aqui, ó, tá? Parnasianismo e simbolismo. Primeiro, o parnasianismo trabalha com a razão, uma poesia objetiva, descritiva, racional. Já a poesia simbolista mantém um link, especialmente com a segunda geração romântica, um pouco mais, um subjetivismo mais desgraçado, assim, mais desgraçado não seria a palavra correta, mas mais pessimista, mais assim, meio gótico até, tá? Então, há uma aproximação semântica da forma como a emoção, principalmente pelo tema do sofrimento e da morte, há essa aproximação semântica entre o simbolista e a segunda geração do romantismo, que eu vou deixar aqui o link embaixo para você acompanhar. Galerinha, objetividade, subjetividade. Parnasiano, só para lembrar aqui, tem aula completa para você no canal. Linguagem culta e descritiva, foco na cultura greco-romana. Não é arte pela arte, é voltar aos clássicos. Para isso, o poeta deve evitar, mesmo quando fala de amor, e tem temas de amor, deve-se evitar a chamada pessoalidade ou subjetivismo, tá? Se é cultura greco-romana, tem mitologia. O que é esse encadeamento sintático? Isso aqui é muito importante, tá? Vou te mostrar na prática já. Para os parnasianos, um verso ele deve estar ligado ao outro, né? Deve ter uma estrutura, uma progressão temática muito importante. Então, esse encadeamento no francês enjambement é aquela ideia de que um verso não termina no final da linha. Às vezes a gente lê um poema e para no final. Ele só vai terminar quando, sintaticamente, por uma pontuação, por uma exclamação, o verso tiver ali o seu final. Mas eu te mostro lá na prática isso que eu não estiver lendo para você. Equilíbrio e impassibilidade, mesmo que vá falar de temas que envolvam sentimentos, deve se manter o equilíbrio, a razão. Então deve ser impassível, não se emocionar, tá? Por isso que o parnasiano é antirromântico,
Se liga nisso. E a principal característica, galera, eles são muito ligados na forma. O que é a forma de um poema? Depois você assiste ao gênero lírico aqui, tá? É quando se preocupa com rima e métrica, especialmente. Então, pra você ter ideia, 9 de cada 10 poemas, observe, 9 de cada 10 poemas parnasianos são sonetos. E você lembra o que é um soneto? Soneto é uma forma fixa do gênero lírico de 14 versos. Forma fixa do gênero lírico de 14 versos. Normalmente distribuídos, o italiano é o mais conhecido, em 2 quartetos e 2 terceiros. Então eles adoram isso. A preocupação da estética do poema é importante. A forma, a rima, a métrica, o vocabulário de alto nível, rebuscado, nível linguístico lá em cima, linguagem culta. Isso é o principal para os parnasianos. Para os simbolistas, estão noutra vibe. Tá? A linguagem, por estar abordando temas espiritualistas, místicos, né, completamente antirracionais, eles têm uma coisa mais ilógica. Alguns versos parecem não fazer sentido, porque eles vão escrevendo sobre o momento da emoção espiritual, do êxtase espiritual. Então, muita religiosidade, um certo pessimismo, porque o mundo vai acabar, especialmente para aqueles, né, que não acreditam na espiritualidade. Misticismo e o mundo metafísico, que é o mundo espiritual, né, que eles vão chamar, tem até um termo técnico, só para vocês terem uma ideia. O primeiro nome dado a simbolismo foi decadentismo. Eles foram chamados poetas decadentes, porque falavam em desgraça, falavam em morte. Tem um livro histórico, né, que teria sido o precursor do simbolismo, As Flores do Mal, Charles Baudelaire, tá, um francês aí, interessantíssima a poesia dele. Então eles trabalham com sonho, com espiritualidade, com a ideia da vida após a morte. Então eles falam muito nos elementos abstratos e simbólicos, como por exemplo céu, né? A noção de salvação, a cor branca, que é a cor da espiritualidade, a cor da pureza. Eles gostam muito disso. Agora, essas são duas características muito comuns em vestibulares para demarcar o campo do simbolismo. O que é ser hermético? É porque eles usam um vocabulário, alguns termos muito ligados a religiões. Por exemplo, eu acabei de falar Missal e Broquéis. São 2 livros do Cruz de Souza, 2 livros dele que inauguram o simbolismo. Então são 2 termos muito técnicos, são ligados. Quem não é do meio religioso não vai saber o que é missal. Não é uma palavra do dia a dia. Assim também como broquel, que é escudo divino. É uma palavra, inclusive, está na origem bíblica. Tá? Hermético é quando você usa expressões, você usa vocabulário muito específico para um determinado grupo semântico. Então fica fechado, complexo para quem não é daquele grupo semântico. Por isso que a linguagem fica dificultosa para um poema simbolista. E musicalidade, olha só, gente. Bom lembrarmos as figuras sonoras de linguagem, a literação que repete consoantes, a assonância que repete sons vocálicos e a paronomásia que aproxima sons semelhantes. Essas 3 figuras sonoras são muito usadas pelo simbolista que acreditava que a poesia mais musical, mais agradável aos ouvidos, aos sentidos, por isso a sinestesia presente, né? Ouvido, tato, visão, paladar, a poesia, ela deve transpassar sentimentos, sentidos e sensações. E a musicalidade no verso, o verso mais agradável aos ouvidos, facilitaria ao declamar os versos essa musicalidade. Então é uma marca do simbolista. Beleza? Resuminho, questões? Questões diretas e também tem questão no modelo Enem, tá? Essa é direta, muito comum em vestibulares por aí afora ainda. Qual a alternativa correta para parnasianismo? Culto à forma, beleza. Eles adoram a forma. A forma para eles é a forma do poema, tá? Especialmente o soneto, beleza. Objetivismo é uma característica marcante deles? Beleza. Culto à natureza. Cuidado, pessoal. Vamos colocar aqui meio certo. Sabe por quê? Eles também trabalham a natureza, especialmente de forma objetiva, descritiva, mas cultuar a natureza já é uma característica mais romântica e também mais árcade. Mas não é uma característica principal dos parnasianos. Então deixa a letra A aí que ela não vai servir. Preocupação com a forma, beleza. A técnica do poema é muito importante e a métrica. Você lembra o que é métrica? É você dividir as sílabas poéticas. Tá? Você vai declamando o poema, né? Aí você vai declamando um poema, tal, papapá, e vai dividindo as sílabas. Aí você estudou, tá? Tem os decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, tem o dodecassílabos. Os parnasianos adoram a métrica decassílaba, que já vem desde o Camões, né, dos clássicos, desde os italianos. O soneto clássico gosta do soneto decassílabo, ou seja, 10 sílabas poéticas, você vai dividindo à medida que vai declamando o verso.
E também os parnasianos gostam dos alexandrinos ou dodecassílabos. Letra B é a nossa resposta correta. Galera, erros da letra C. Olha só. Sentimentalismo? Não, eles evitam. São mais contidos, mais impassíveis, mais impessoais. Então evitam, mesmo quando tem tema de amor, tem até poema erótico no parnasianismo, mas eles evitam esse sentimentalismo que é coisa de romântico. Ilogismo é coisa de simbolista e culto à natureza, especialmente românticos e árcades. Temas patológicos. Essa letra D inteira, anote aí. A letra D inteira, tá! É exatamente naturalismo. Você viu lá no Cortiço, no Mulato. Os naturalistas adoram temas patológicos, científicos, beleza? E trabalham a ideia de que o homem é um animal, como qualquer outra natureza, o macho, a fêmea. E a letra E cabe muito bem a Machado de Assis e ao realismo, galera. Linguagem culta, alto nível. O Machado de Assis e o realismo também são impassíveis, não se envolvem com emoção e adoram fazer uma análise psicológica na personagem. Beleza? Próxima questão. Aí já vamos a uma questão contexto, tá? Então, mais no modelo dos vestibulares como Enem, o Nesp, tá? Que já são mais comuns trabalhar assim. Eu começo pelo enunciado, tá? Considerando as concepções artísticas e os procedimentos de construção do texto literário, tá? Aqui repetir a palavra texto, ó. Infere-se que o objetivo central do eu lírico, se é poema, tem eu lírico. Eu tenho que ler o poema com você. Olha como é que começa o poema. A um poeta. Pessoal, uma dica. Como os parnasianos adoram falar da própria arte, se cobrarem uma questão usando o poema parnasiano, se forem cobrar na prova uma questão envolvendo funções da linguagem, grande chance de ser função metalinguística, tá? O código fala no próprio código, é uma poesia que vai falar para um poeta. Aqui o Bilac, né, um dos 3 grandes nomes da poesia, ele que recebeu o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros e vai ser um dos mais criticados na Semana de Arte Moderna, o Bilac faz um poema aqui para dizer para o poeta como é que deve ser a poesia parnasiana. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. Veja o que é o encadeamento sintático. Eu dei uma pausa na vírgula e continuei. O verso termina aqui, ó. Agora, vou ler o segundo verso. Ó. Quem não conhece poesia vai ler assim, num aconchego. Aí para e diz do claustro. Você não tem que parar, não tem pontuação aqui, ó. Como é que se lê? O que é encadeamento sintático em gêmbame de leitura? No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Olha a sequência, olha o que é uma gradação. Eu tenho uma figura de linguagem chamada gradação e uma série de conectivos, o E, que chama, sabe o quê? Polissíndeto, beleza? Mas que na forma se desfaça o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Eles adoram falar. Então a poesia deve ser tão maravilhosa, tão bem elaborada e construída como um templo grego é. Tá bom? Então esse é o papo. Olha lá a palavra beleza com letra maiúscula, ó. A cara dos grego-romanos, da cultura greco-romana. Tudo bem? Já dá para ir pro verso, tá? Qual é a proposta desse poema? Sabendo que é um poema parnasiano, envolver e persuadir o interlocutor, o leitor, que nesse caso é o leitor, apelando à sensibilidade. Os textos parnasianos não gostam. Você viu que a poesia nem tem primeira pessoa. Descritiva, objetiva e formal. Letra A fora. B de bola. Sentimentos do enunciador, que é o eu lírico? Nunca. Jamais o parnasiano ele não gosta de trabalhar reflexão ou sentimento. C. Um poema, gente, é para passar informações. Essa letra C é para qualquer, sabe o quê? Gênero jornalístico. Letra C. Gênero jornalístico, que é poema, pessoal. Texto literário não quer saber de linguagem denotativa, e sim de linguagem conotativa. Letra D de dado, galera. Destacar o processo de construção de seu poema, pois que o título é A um Poeta. Ao descrever minuciosamente, eles adoram detalhar o ofício árduo de fazer poesia. Isso é um exemplo claro dos parnasianos. Letra D é a resposta e função metalinguística neles, galera. Letra E. Será que o foco desse poema é manter o contato entre emissor e receptor? Comunicação, o foco desse poema é comunicação? Não, gente, é falar de poesia, descrevendo como é ser poeta, como é fazer a poesia. Letra D de dado. Beleza? Agora uma questão de simbolismo, galera. Quero só lembrar você, tá? Você está no canal do professor Alex Homero, você que não me conhece, tudo bem?
inscreva-se no meu canal, deixe o seu sininho ativado para receber em primeira mão as nossas aulas gratuitas para você. E eu tenho um presente para você. Se você que está inscrito no meu canal, poderá adquirir um e-book. Eu fiz um e-book com 100 questões de língua portuguesa comentadas, pessoal. Tem literatura, tem interpretação de texto, tem figura de linguagem, tem gramática, tem arte, tudo para você. Só R$ 9,90. É isso. É um e-book sem questões comentadas, para você fazer qualquer prova de vestibular do Brasil da área de língua portuguesa por R$ 9,90. O que você tem que fazer? Procura lá no Instagram, Alex Almeida Lima, fala comigo no direct. Estando inscrito no canal, você vai pagar apenas R$ 9,90. Agora a questão número 3, simbolismo. Letra A, temática social, tá fora. Nem parnasianos e nem simbolistas querem saber temática social. Mas social é o modernismo. Hermetismo, tá correto. Tons fortes, tem nada a ver. Materialismo, não, que eles são anti-ciência, anti-razão. E antítese é cor de barroco. B de bola, temática intimista. Opa, beleza, deixa aí. Ocultismo, sobrenatural, místico, pode ser. Tons fortes. O que tem a ver tons fortes, gente? Isso aqui é cor de pintura, né? Não tem lógica isso aqui. Espiritualidade, ok, tem. E a figura de linguagem mais comum é a sinestesia, que trabalha com sensações. Os simbolistas amam. Então, letra B, infelizmente, tem um errozinho aí. Letra C, temática intimista, beleza. Hermetismo, quer ser vocabulário difícil, complexo, beleza. Valorização do branco e da transparência. Por quê? O branco tem uma simbologia de pureza, né? Então a espiritualidade tem a ver com isso. Beleza. Espiritualidade e sinestesia. Letra C, encontramos nossa resposta, meus queridos. Bucólica, meus queridos, é arcadismo. Já começou errado. A letra E também. Tá? Tons fortes está fora. Tonalidades verdes também tem nada a ver. Materialismo nada a ver. Então, antítese aqui é barroco, tá fora. E agora uma questão do Enem, difícil envolvendo simbolismo, Cruz e Souza, galera. Eu te falei, né? Cruz e Souza e alguns simbolistas adoram também a forma poética. Então eles gostam muito do soneto. Tá aqui um exemplo. Cruz e Souza sofreu muito preconceito racial, né? Com uma obra densa e expressiva do simbolismo brasileiro, Cruz e Souza, ele e o Alfonso de Guimarães são nossos dois representantes simbolistas. Lembrar que você tem aula, vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Vocês têm aula aqui de simbolismo no canal. É só procurar essa playlist de literatura. Vocês podem assistir a aula de simbolismo completa lá para você, tá? Transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção. Então, o que o aluno, o Enem é curioso, porque ele já te dá um caminho para você ler o poema. Eu quero que você leia nesse texto, que é um texto lírico, então vai ter sentimentos envolvidos, alguma coisa de conflito do eu lírico com a realidade. E como é que eu percebo isso? Vamos lá. Vida obscura. Olha o título já, né? Ninguém sentiu o teu espanto obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então você vê que o eu lírico está dizendo que não foi fácil para ele a vida, né? Veja, olha as rimas. Obscuro, duro, seres prazeres. Poema com elementos formais. Se eu podia vir uma questão para você trabalhar o elemento formal do poema. Rima e métrica igual aos parnasianos. Isso os simbolistas mantiveram em parte. B, vamos continuar o texto. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apinholou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Então, o eu lírico testemunhou a desgraça do indivíduo. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Foi negro, foi duro, foi difícil para ele, foi infernal. Letra A, tá? E lembre-se que a realidade do Cruz e Souza. Então tem um elemento importante, que é por isso que é bom ler também um pouco sobre os autores. Eu citei aqui no começo, Cruz e Souza sofreu muito preconceito racial. Isso está aqui implicitamente nesse poema, porque ele sofreu muito com essa vida obscura. Ele foi discriminado, tá? Olha só a letra A. Essa percepção de conflito com a realidade vivenciada, que está aqui no texto simbolista, que trabalha também esse pessimismo de viver, traduz-se em sofrimento tácito, tácito está presente, tácito implicitamente, mas está presente, diante dos limites impostos pela discriminação. Aí o aluno, mas como assim discriminação? Ele
sofreu preconceito. E no poema está dizendo, ó, eu presenciei, eu fui testemunho dessa sua dor. O mundo para ti foi negro e duro. Você se tornou puro, mas você foi magoado, você foi apunhalado nesse mundo. Agora, claro que eu só olhando o poema, eu não tenho condições de saber que essa discriminação aqui é racial. Mas ao conhecer a biografia do Cruz de Souza, aqui é o tipo de texto, de questão do Enem, em que saber um pouco da escola e do autor ajudaria. Letra A é a nossa resposta correta. B de bola. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Tendência latente, né? Assim, enfática ao vício. Que vício? De responder social, isolamento, não tem. Não está presente em nada que me indique isolamento social. Extenuar, você dizer, né? Condicionado a uma rotina de tarefas degradantes. Gente, alguém vê alguma coisa de tarefa degradante? Cuidado com a letra D. Frustração amorosa. Em nenhum momento aqui se tem qualquer relação com amor, gente. Muito complicado. O Enem, por exemplo, você sabe que quando você marca uma errada, dependendo da errada que você marcar, você vai ter mais ou menos pontos, né? O Enem, onde também errando, você ganha ponto, tá? É diferente de um vestibular normal, que é acertar ou errar. O Enem, qualquer alternativa vai ter uma pontuação. Essa letra D seria a pior alternativa para você marcar, não tem nada a ver com amor. Vocação religiosa. Aqui é curioso, porque falou em cruz, o aluno poderia, mas eu estou falando de religião. O simbolismo trabalha com a religiosidade, com o misticismo, mas com a ideia da vida após a morte, e como a morte como uma purificação da vida difícil, da vida pecadora. Então, não está trabalhando vocação religiosa, mas tem a religiosidade nos textos simbolistas. Nesse não, porque o foco é falar do sofrimento que ele teve diante da vida. Agora, era uma questão difícil, porque você tinha que saber elementos simbolistas e um pouco da biografia do autor. Beleza, galera? Bom, para fechar aqui, falei para vocês sobre nosso e-book. Convido você a conhecer. Vá lá no meu Instagram, no meu Facebook, fale comigo. Para você que está inscrito no canal, é só R$ 9,90, 100 questões comentadas de toda a área de língua portuguesa. Muito obrigado a você. Inscreva-se aí no nosso canal. Agradeço demais a sua participação, tá bom? E até a próxima, galera. Valeu!